Isso aí, Viktor Frankl estudou bastante essa neurose da coletividade. Sim. Baseado, inclusive, eu vou até ler daqui a pouco um trechinho que eu achei muito Perfeito. interessante, de um psicólogo que viveu no século XIX, século XX, faleceu em 1930, chamado Gustave Le Bon. Ele era sociólogo e psicólogo e teve um livro sensacional chamado A Psicologia das Multidões. Um livro sensacional e que ele trouxe até um trechinho depois, eu vou ler, mas vem de acordo com o que você apresenta. Viktor Frankl disse o seguinte: existe um pensamento neurótico da coletividade chamado pensamento coletivista, que nós vamos até abordar um pouco ao longo do programa. Esse pensamento diz assim: eu sigo a opinião das pessoas, porque dessa forma eu não preciso dar na vista ou entrar em evidência. Mas, ao mesmo tempo, o complexo de inferioridade que é ativado mediante seguir a opinião das pessoas faz com que a criatura adote o reverso. Ela busca um estado de superioridade e diz: não, eu também sei o que estou fazendo. Por exemplo, muitas passeatas, embora se justifiquem, claro, pela reivindicação de um direito que a sociedade tem, aliás, deixo claro aqui que sociedade não é a mesma coisa que massa. É um conceito completamente diferente. Sociedade é um conjunto de indivíduos que têm propósitos conscientes e caminham juntos em prol de um objetivo comum e saudável. Isso se chama sociedade. Massa é um estado de despersonalização de todos para que todos juntos, sem serem nenhum, façam algo abominável. O nome disso é massa. Abominável num sentido amplo, desde uma coisa muito simples que possa gerar uma consequência negativa, quanto até mesmo destruir, como aconteceu, por exemplo, no nazismo. Sim, sem dúvida. A própria Alemanha em si e outras nações foram rigorosamente contrários aos judeus, sem saber por quê. Apenas porque um homem se levantou num palanque e disse que aquelas criaturas não eram humanos. E todos acreditaram. Quem assistir ao filme A Lista de Schindler, vai ver alemães fazendo fila enquanto os judeus passavam pelas ruas e cuspiam neles. Por que faziam aquilo? Se perguntássemos, diriam: porque não são humanos, mas porque não... Exatamente pelo mesmo fenômeno de imaturidade psicológica. E Viktor Frankl diz assim: a pessoa que obedece a um estado de neurose coletiva, onde a sua neurose, isto é, a sua insegurança, a sua incapacidade de tomar posição diante das coisas, ela é ativada em meio a um grupo, em meio à massa que tem uma opinião sólida sobre a coisa. E levando em conta uma coisa importante: quando a massa tem uma opinião, essa opinião perde a sua individualidade total. E isso é uma posição muito cômoda para nós, porque nós vamos culpar quem? Ninguém. Quem está ali gritando, berrando, às vezes adotando um comportamento muito rude, nós vamos culpar a quem? A massa. Então a pessoa se despersonaliza justamente para não sentir culpa pelo que se faz. Nós podemos ver isso, por exemplo, nos momentos de depredação de ambiente. Na Paulista isso ocorreu muito. Na Consolação ocorreu muito, depredando porta de banco, quebrando, incendiando ônibus. São manifestações saudáveis para reivindicarmos algo? Claro que não. São simplesmente espíritos de época que nós obedecemos, onde, já que todo mundo faz, eu faço. E se eu fizer, ninguém vai saber, porque eu estou inserido na massa. Eu posso fazer qualquer coisa que ninguém terá culpa, porque a massa nunca tem culpa. É bastante cômodo. Então nós, em determinados ambientes, mediante a nossa imaturidade psicológica, não temos a força em grupo de fazer coisas que sozinho faríamos. A pessoa diz:
Então eu acho tal coisa, você não acha, fulano? Eu não acho, mas eu acabo dizendo, não, verdade, você tem razão. E começa a rir daquilo, debochar de alguma coisa, debochar de uma pessoa, coisa que se eu estivesse em casa vendo TV, aquilo nem me passaria pela cabeça. Mas eu sou influenciado pelo grupo graças à minha imaturidade psicológica. É por isso que o jovem, por exemplo, ele está muito bem, com um amigo que é saudável, fazendo uma brincadeira em casa. Aí ele começa então a ir para a balada. E alguém chega e diz, você não vai beber? Por favor, toma alguma coisa. Olha nós aqui, todo mundo aqui crescendo, sendo adulto, e você? Ah, tá bom. Entra no espírito de grupo ou no espírito de época, e se nós perguntarmos por que você fez aquilo? Não, porque eu tomei uma decisão, eu resolvi hoje experimentar o álcool, eu tomei essa decisão em... Não, disseram que era para eu fazer, todo mundo está fazendo, eu me inseri para não perder o espírito de grupo e não ficar alheio, à margem, perde a responsabilidade sobre si. É por isso que acontece graves danos no campo individual, porque obedecemos ao grupo que também está desnorteado. Sem nenhum tipo de avaliação pessoal, sem nenhuma consideração da própria vontade, da própria escolha, simplesmente escutamos ventilar uma coisa no ar que nem sabemos e já tomamos aquilo como verdade absoluta. E aí a pessoa passa por... Olá, oi, tudo bem? Já mudamos com a pessoa. E se perguntarmos por quê? Porque a pessoa não sabe. Ela não tem opinião própria, ela está de acordo com a massa. E isso é muito deletério. Individualidade coletiva. A individualidade coletiva, no que ele se refere, vai de encontro com o que eu comentei há pouco a respeito de sociedade. Individualidade, no sentido mais coletivo, eu não perco a minha individualidade. Eu sei muito bem o que eu quero. Porém, eu encontro no grupo o mesmo raciocínio e a mesma proposta de ação. E nós nos dirigimos, então, para um bem comum. Exemplo disso. Desperdício de água. Por exemplo, a água está acabando. Nós precisamos, então, ter um critério de consumo, um critério para não ficar, por exemplo, lavando o carro desnecessariamente, lavando a garagem, a água está escassa. O que faz a sociedade e não a massa? Todos conscientes individualmente de que aquilo é bom, repercutem como sociedade para um bem comum. Aí está então a individualidade pessoal que entende o que acontece e encontra uma razão para isso, que responde, portanto, em sociedade da mesma forma que seria a individualidade coletiva, o que é totalmente diferente da massa que despersonaliza.